Bom dia, alunos, né? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam aproveitando bastante os vídeos, esse momento de estudo. Nós vamos fazer agora a correção da nossa prova, tá? Da nossa prova de geografia. Então, qualquer dúvida em relação às questões, qualquer coisa é só me chamar. Assistam o vídeo da correção, porque o vídeo da correção vai ajudar a sanar as dúvidas que vocês tiveram, ok? Então, vamos lá para a correção, gente. Bom, gente, vamos então à correção da nossa avaliação, né? Então, ó, primeira questão. Quais os reflexos da Lei Eusébio de Queiroz na estrutura populacional do Brasil? A resposta dessa questão, ela estava implícita na aula 16, né? E aí muita gente respondeu lá o que foi a Lei Eusébio de Queiroz. Eu me perguntei o que foi a Lei Eusébio de Queiroz. Eu quero saber o que ela significou para a mudança da estrutura populacional brasileira. E aí que, com a proibição do tráfico de escravos, né, aumentou a vinda de imigrantes europeus para o Brasil. E imigrantes europeus de diferentes povos, né? Vieram alemães, vieram italianos, vieram holandeses. E isso fez com que houvesse uma maior diversidade na estrutura étnica do Brasil. Então, essa é a mudança na estrutura populacional. Então, não era para me dizer o que era a Lei Eusébio de Queiroz, mas o que ela mudou na estrutura da população, tá? Aí tem a questão 2, né? A questão 2, ela pergunta a alternativa que não representa uma tendência demográfica no Brasil. E aí, essa questão 2, vocês vão encontrar subsídio para responder ela lá na aula 11 e 12, tá? Que é o crescimento vegetativo da população brasileira. E aí, uma tendência, né? O que não é uma tendência é a diminuição da população absoluta nas próximas 2 décadas. Gente, presta atenção. Próximas 2 décadas até 2040. Nós não estamos falando das projeções após 2050. As projeções que a gente tem de diminuição da população é após 2050. Então, tinha que fazer essa conta e prestar atenção nesse termo aqui, ó, 2 décadas. Então, nas próximas 2 décadas, o que não vai ocorrer é a diminuição da população absoluta. Aqui a resposta tá A, porque a fonte dessa questão aqui do Instituto Federal da Bahia, o gabarito tava A. Na hora de colocar a prova no, no plural, eu inverti, tá? Eu não coloquei a mesma ordem, eu inverti todas elas quase, porque para ver quem estava prestando atenção mesmo na hora de responder ou quem estava só procurando resposta e colando, tá? Então, no plural, a resposta tá B, mas a B são esses dizeres aqui: diminuição da população absoluta. Eu realmente inverti todas as alternativas, né? Para observar quem estava prestando atenção na atividade, quem só estava copiando a resposta. Bom, a questão 3, ela estava na aula 10, né? Então, nós tínhamos uma questão igual na aula 10, né? Que era para apresentar as condições naturais e econômicas que favorecem a ocupação de planícies litorâneas. E daí, historicamente, né, ela tem uma grande concentração de pessoas aqui por causa da colonização, tá? E aí, naturalmente, condições naturais, né? É que essa região é uma região de planície costeira, então tem uma ocupação mais fácil e economicamente ela está próxima aos portos. E aí isso faz com que o escoamento de mercadoria seja mais rápido, e aí uma região de intenso comércio atrai mais pessoas. E aí problemas ambientais dessa ocupação, né?
eliminação da vegetação natural, contaminação do mangue, contaminação dos mares, impactos negativos na flora, na fauna marinha. Então, esses seriam os problemas que poderiam ser destacados aí nessa questão, tá? A questão 4, ela estava na aula 11 e 12, tá? É a mesma questão. E aí, a questão falava a respeito das mulheres, né, na diminuição da natalidade, da mortalidade, e aí um dos efeitos, né, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, o dizer correto é urbanização, entrada da mulher no mercado de trabalho e uso de métodos contraceptivos, que lá no plural eu coloquei a resposta certa no item B. Também fiz a inversão, né, para observar também quando vocês estavam prestando atenção nas questões. Aí, a questão 5 é uma questão que não estava na apostila desta maneira, mas ela estava na apostila como uma questão dissertativa. São as mesmas pirâmides, né? E estava lá na aula 13. São as mesmas pirâmides. E a resposta aqui, né, que vai dizer que a principal mudança é o aumento dos idosos, né? Ela é a resposta correta, né? Ela vai dar embasamento para a resposta correta aqui, que é a população brasileira está envelhecendo ao longo dos anos, né? E aí, lá no caso do plural, essa resposta está no item A, ok? Então, se a gente perceber, ao longo dos anos, os idosos estão aumentando. Quando os idosos aumentam, a gente tem um envelhecimento da população. Bom, aí a 6, em relação à estrutura étnica da população brasileira, aponte uma contradição em relação ao fato do tamanho das terras indígenas. Lá na aula 17, né, que fala da estrutura étnica, a gente tem até um mapa, né, da situação fundiária indígena. E aí a contradição que vocês tinham que levantar é que os indígenas eles precisam de bastante terra justamente porque eles coletam da natureza, então eles precisam de um tamanho maior de terras e para eles são dados uma porcentagem muito pequena de terras. E aí a gente tem que pensar que o Brasil teoricamente era deles, né? E agora para eles a porcentagem de terra é bem pequena. Então essa era a contradição, né? O país teoricamente é deles, eles foram os primeiros donos da terra e hoje eles ficam com a menor parte da terra. A 7. Quais motivos estruturais da sociedade levaram ao aumento da expectativa de vida do brasileiro nos últimos anos? Isso estava lá na aula 14. E aí vocês tinham que dizer que era a melhoria na medicina, nas condições sanitárias, na melhoria até mesmo na educação, evolução dos remédios, evolução da área da saúde, tudo isso melhora, né, a expectativa de vida do brasileiro. A 8, que fala a respeito dos imigrantes, estava lá na aula 16, né, falando a respeito dos imigrantes. E aí pergunta, né, dentre a chegada, a vinda de imigrantes, né, quais desses dizeres aqui, né, eles não ocorreram, o que não houve, né? E aí o que não houve foi uma excessiva propaganda migratória brasileira no exterior, tá? Então, até o texto está dizendo, né? Além de atrair cada vez mais imigrantes de países vizinhos, né? E executivos europeus e americanos que fogem da crise econômica, o Brasil tem assistido a um aumento expressivo na chegada de imigrantes refugiados de nacionalidades que tradicionalmente não migram para o país. Então, quando a gente fala de refugiados, a gente já imagina que
ser refugiado, eles não foram chamados para vir para o Brasil. E aí essa questão fala, né, da atualidade. Então, se eles são refugiados, eles não foram chamados para vir para o Brasil. E os executivos europeus e americanos que fogem da crise também, se eles estão fugindo, eles também não foram chamados para vir para o Brasil. Então não existe uma excessiva propaganda migratória para o Brasil, tá? As pessoas, né, nesse texto a gente observa que elas vieram mesmo, vêm mesmo, né, por uma questão de buscar uma saída para a vida. Diferente da época dos italianos, né? Lá nos primeiros anos do século XX, que aí sim eles foram estimulados a vir. Aí a 9 fala dos italianos. Agora nós estamos falando do final do século XIX, do início do século XX, né? E aí eles estão associados ao quê? A uma política nacional de atração de mão de obra. Então, lá no século XX, sim, eles foram chamados a vir, né? E as transformações sociais provocadas pelo capitalismo na Itália e no Japão. A gente tem que pensar que é reflexo da crise econômica, né? Que veio depois de muitas revoluções, muitas crises na Europa e posteriormente da Primeira Guerra Mundial, que é um reflexo capitalista, que é um reflexo do neocolonialismo, que é um reflexo capitalista, tá? Então, por isso que a resposta é a A. Nesse caso, a resposta que está aqui é a mesma resposta que está lá no plural, porque essas questões não são da apostila, tá? Então, eu não inverti lá. Aí a 10, que pede para colocar falso ou verdadeiro, tá? Em relação à população brasileira, que também estava na aula 18, ó. Os brancos são numerosos no sul do Brasil devido a ser uma região caracterizada pela migração europeia, verdadeiro. Os mestiços se destacam no Nordeste, que são regiões onde há séculos existe um ativo processo de mestiçagem. O que deixa essa questão ficar falsa é o há séculos, tá? Porque existem sim uma grande quantidade de pardos na Amazônia e no Nordeste, porém isso não ocorre há séculos. Isso vai ocorrer, né? Somente depois do fim da abolição da escravidão, há um século e meio, mais ou menos, né? Depois da, da abolição da escravidão, e depois de um tempo, né, que vai começar a ocorrer essa mestiçagem. Então, essa parte aqui, ó, que faz a questão ficar falsa, é o há séculos, que dá uma intenção de que desde de 1500 existe um processo ativo de mestiçagem, ok? Essa questão aqui, como ela eram três, né? Quem acertou duas eu considerei como certo. Quem acertou uma, considerei como meio certo, tá? E aí a última também que é verdadeira, né? Os negros são numerosos na Bahia e no Sudeste, justamente Rio de Janeiro e Minas Gerais, justamente lugares onde eles tiveram maior atrativo de mão de obra, porque na Bahia, na região ali do Nordeste, onde foram trazidos para trabalhar com cana-de-açúcar, depois o Sudeste com café e Minas Gerais na época da exploração do ouro. Bom, gente, então essa foi a correção da nossa prova, tá? E aí, qualquer dúvida é só me chamar em relação a essa correção e a gente encerra assim a nossa apostila, né? Olhem a correção, façam a correção aí. E, bom, a gente encerra então esse primeiro bimestre, hoje é a última aula de geografia. Queria agradecer o empenho de vocês nessas aulas online. Não foi fácil para mim, não foi fácil para vocês, né? É uma remodelagem do nosso sistema de aprendizagem, né? E a gente teve que aprender junto aí a lidar com isso, mas vocês colaboraram bastante, né? E eu espero que nós possamos em breve voltar com as nossas aulas presenciais, ok? Se cuidem, fiquem bem e um até breve presencialmente, se Deus quiser.